Fala galera, vamos falar um pouquinho da mudança na base do Galo, que agora está um pouco diferente, né? Trouxe novos profissionais, tem algumas mudanças interessantíssimas que podem fazer essa base, quem sabe, crescer, conseguir dinheiro, fazer dinheiro pro Galo, né? E a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui nesse vídeo, porque recentemente o Atlético tem contratado alguns jogadores para sub-13, sub-15, enfim, de outros lugares do país, e isso acontece no novo movimento que vem acontecendo com o Paulo Brax. Desde que ele chegou, ele tá de olho nisso, contratou alguns profissionais, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, hype esse vídeo, deixa o like, tamo junto. Vambora, vamos nessa que eu tô fazendo 2 vídeos por dia, hein, vambora. E a frase, o Atlético tá contratando esses jogadores e o Atlético contratou alguns profissionais. E entre eles, um novo coordenador da base, que estava no Flamengo, né? E um ex-gerente do Flamengo explica a escolha da coordenação de base do Atlético e detalha o projeto. Essa é a matéria do GE. Ele estava no profissional do Flamengo depois de muitos anos, de 8 anos na base do Flamengo. Ele ficou 2 anos no profissional do Flamengo. O Atlético foi buscar esse profissional para ser o novo coordenador da base, que é um movimento interessante. Por que interessante, gente? Tem 3 pontos. Primeiro, tem 3 bases, 4 bases no Brasil que a gente tem que ficar de olho sempre. A primeira, eu vou falar 2 times, que é o scout, né, o recrutamento de jogadores de Fluminense e Santos. Isso aí é uma coisa assustadora, porque a estrutura desses times não são muito boas, e eles recrutam muito bem esses jogadores e conseguem fazer virar muito desses jogadores no profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a base do Palmeiras nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos mudou totalmente o jeito que se faz a base, o jeito que se olha para a base, e conseguiu trazer muitos milhões de reais e revelar muitos jogadores. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a base também do Flamengo, que é uma base muito bem estruturada, que revela muitos moleques e que cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que essas 4 bases, aí a gente pode entrar depois em outros times menores, mas essas três que eu citei, né? O recrutamento de Santos e Fluminense, a estrutura do Palmeiras e do Flamengo, e enfim, essas 2 bases, o jeito que elas são feitas, são pontos importantes a se olhar, e o Atlético está olhando e se espelhando nisso. Por isso, foi atrás do profissional do Flamengo, o ex-gerente. O nome dele é Luiz Carlos Azevedo. E ele falou pro GE e faz um balanço disso, né? Porque ele foi questionado, e eu concordo, como assim você saiu do profissional e foi para a base? É o primeiro grande ponto que a gente sempre fala. Como assim abrir mão do profissional para ir para a base? Geralmente isso não acontece, é muito difícil. E ele fala, muita gente me faz essa pergunta, não é algo normal, mas tomei essa decisão com tranquilidade e convicto. Primeiro, tenho uma gratidão com o Flamengo, foram 10 anos da base, 2 profissional. E eu diria que em 10 anos o Flamengo vendeu cerca de 1 bilhão de reais em atletas oriundos da base, o que é muito dinheiro, gente, o que é muito dinheiro, e paga todo esse custo que acontece, que é até barato, pensando nisso. Aí ele fala da relação com o Brax, quando o Brax chamou ele, né? Quando o Brax me liga e fala do projeto do Atlético, vir trabalhar em uma SAF, passei para ele o meu desejo de trabalhar com a base. Sempre me identifiquei, é sempre onde me sinto realizado. Desde o primeiro contato, deixaram claro que o clube pretende olhar para a base, um apoio financeiro de alinhamento e de espaço no profissional. Então, são 23 anos do futebol carioca, vir para um projeto de time grande pode participar de um projeto de médio a longo prazo. Temos respaldo da diretoria e do futebol profissional para ter um grande trabalho. Está muito claro o planejamento que o Galo quer até 2035. Ser SAF possibilita isso. Ou seja, é um planejamento que foi passado para ele, que foi mostrado, que ele participou dessa criação depois que falaram desse projeto, até 2035, que para mim já começa a ser mais interessante. Um projeto mais a médio e longo prazo, que é como o Atlético tem que olhar para o mercado, como o Atlético tem que estabelecer, porque a base do Atlético é uma vergonha comparado a de outros clubes, né? Revela muito pouco para a estrutura ser o maior clube de um estado. Não pode ter uma base tão ruim assim, que revele poucos jogadores. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo, por isso precisava realmente mudar o caminho. Eu acho que é isso que o Paulo Brax está fazendo. Ele falou, o profissional assumiu o cargo no mês de março, neste período procurou conhecer toda a estrutura organizacional do clube, já um papel na obra da infraestrutura do departamento, que foi aprovada pela cúpula. Ele já colocou no papel uma obra, então, que ele queria que mudasse, que melhorasse essa infraestrutura do departamento, que já foi aprovado pelos donos do Atlético, o que é muito importante. E porque o Paulo Brax, quando ele chegou, ele prometeu umas mudanças drásticas na base, que é o que a gente está falando, que precisava, era necessário, era uma parada de necessidade, e isso está acontecendo com essas contratações. Assim que ele assumiu, o gerente
fez trocas estratégicas em alguns cargos. Ó, os cargos, olho nesses cargos que é importante que eu vou falar. Coordenador de captação, um cargo que estava vago. Aí é complicado. Uma das principais vagas no mercado é captar jogador, né? As principais tarefas, né? Funções. E ele estava vago, então ele trouxe. O gerente fez algumas trocas, o coordenador de captação, coordenador de play care, coordenador de performance e observador para atuar no estado de São Paulo. Na captação, ó, ele trouxe os nomes. André Veloso assumiu a função. Ele estava no Flamengo também, desde 2017. Para performance, ele trouxe Pedro Menezes, foi o escolhido. Ficou 6 anos também no Flamengo, onde integrou o setor de tecnologia esportiva e ciência aplicada ao alto rendimento, ou seja, a performance. O clube também criou o setor de play care. O que é o play care, gente? Nada mais é que um cuidado com o jogador, com a área de psicologia e serviço social também. Então, um cuidado geral. Mente, família, todo o estado, né, de cuidados com o jogador. Fabiano Luns, ex-Vasco, foi o escolhido. E João Paulo Daniel ocupa o cargo de observador técnico do estado de São Paulo. Que o Atlético precisa realmente ficar de olho. É um lugar onde tem mais jogadores atuando em muito grandes clubes, né? 4 clubes grandes em São Paulo, mais no interior, que é recheado de bons jogadores. Sai muito jogador do interior de São Paulo, então eu acho que é especificamente por isso. A gente entende que houve um trabalho bem feito pelo anterior, que era o Damiani, né? Mas, quando o Brax vem, ele passa a visão do clube. E alinhamos muito bem isso. Tínhamos algumas vagas abertas, fomos ao mercado e contratamos bons profissionais. O GE listou os principais pontos da conversa detalhados do projeto da base. Da base atleticana. Olhar para captação, formação, venda de atletas, transição profissional e prazo para alcançar os resultados esperados. São as etapas, melhor dizendo, né? O processo de captar atletas da base, que foi o que eu falei que vem acontecendo recentemente, ele falou que ele é originário, né, da área de scout, é o coração do clube. Podemos ter o melhor treinador do mundo, mas se ele não tiver peças para poder fazer um grande trabalho, a captação é o ponto inicial, né? Pontapé inicial. A base passa por 4 pilares: captação, desenvolvimento, transição e dar retorno técnico e financeiro. Perfeito. A captação é o nosso carro-chefe, porque eles são a base, né? Queremos ter jogadores aqui dentro para entregar para as nossas comissões para desenvolver. Queremos ampliar nossa rede de observação, fazer parceria com outros clubes, que é muito importante, às vezes até clubes de fora. Isso acontece muito, essas parcerias que tem essa integração, tem esse intercâmbio, que faz muito bem para o time de futebol, faz muito bem para os jogadores também. A busca pelos talentos está cada vez mais precoce, todo mundo quer achar um novo Vinícius Júnior mais cedo. Desde o cenário temos que investir com clareza e precisamos investir forte na captação. A primeira categoria começa no Sub-8, do Sub-8 ao Sub-13. É isso, varrer o estado de Minas Gerais, mas também sem perder o olhar para o Brasil todo. Nas mais velhas, estaremos em parceria com o Siga, né? No mercado profissional, o Siga vai estar mais de olho também nas mais velhas. Eu imagino que é da base mais velha, com Sub-17, Sub-20. Então, isso é muito interessante o que ele está falando aqui. Então, só para a gente falar isso da captação, ele está falando claramente, é óbvio, gente, é o carro-chefe, é onde você faz o dinheiro mais barato, você traz o cara... O talento puro, e você vai, né, desenvolvendo esse talento para que ele chegue assim no profissional. Mas é onde você acha mais barato. Você não vai pagar 100 milhões de jogadores, você vai pagar 10 mil para trazer um jogador, para dar uma condição sustentável para ele. E eles estão de olho nisso e eles querem começar cada vez mais cedo. Isso para mim é fundamental quando fala varrer Minas Gerais. É isso, gente. Tem que pegar todos os talentos de Minas Gerais. Depois você começa a fazer mais logo no Sub-8, Sub-13. É muita gente, o estado é muito grande. O Atlético tem que trabalhar isso melhor. O orçamento para a base. Temos um orçamento bom perante o cenário nacional. Sabemos que alguns clubes têm um orçamento maior. Entendemos que esse orçamento podemos ser agressivos no mercado. Estamos na construção, detalhando esse orçamento, né? O que o Paulo deixou claro é que se tiver algo muito importante, ele não medirá esforços. Então, isso é muito bom. Venda de jogadores. Aí ele fala que o Atlético, temos o claro que queremos o Atlético. Teremos que Flamengo e Palmeiras são grandes formadores e vendedores. Temos uma plena confiança que o modelo que temos, com toda a estrutura, com o passar dos anos, podemos estar subindo prateleiras. Ou seja, mirando nesses dois que eu falei no início do vídeo, que tem que ser mesmo, onde está mirando principalmente questão de estrutura, de venda e captação. O momento mais sensível da base é o momento de transição. Por isso, é importante esse alinhamento. E o Atlético vai dar cada vez mais atenção. Temos uma pessoa específica que é o Lubel, responsável pela transição para auxiliar nisso. A ideia
é que antes de pensar em venda, o atleta pise no profissional, dê o retorno técnico. Pode ter exceções? Sim, claro. Mas vamos analisar caso a caso com a diretoria. Ou seja, essa transicionar é extremamente importante para os jogadores, né? Porque um trabalho, quando é mal feito, existe uma grande quebra e aí você perde muitos talentos aí. Por isso que tem um profissional responsável e ele tá falando que ele tá confiante nisso. Um cara que acabou de chegar não citaria esse ponto se ele não achasse tão importante. Então, tô achando até agora interessante. E o último, quando chega o resultado? 3 anos, 13. Então vamos começar a contar em 25, 26, 27, 28. 3 anos é um prazo justo para termos expectativas. Mas entendo, já tem muita coisa plantada lá atrás que em breve vamos colher. Vamos construir dentro desse prazo um caminho sólido. A diretoria está dando todo o respaldo para o que se pensa para o futuro do Atlético. Então, basicamente, 3 anos eles começam a andar com esse prazo, né, com o trabalho, e depois 10 anos para ele solidificar. É isso que eles falaram. Sobre essa entrevista, eu achei muito interessante. Para mim, eu não conhecia tanto esse trabalho da base do Atlético e pela primeira vez eu vejo um olhar mais profissional, um olhar mais claro, que está sendo desenvolvendo um projeto e uma ideia para isso. O Atlético não tinha isso antes. Não tinha. E nunca foi falado sobre isso muito. Então aqui está explicando planos, planejamento, que eu cobro tanto, a transparência. Isso aqui é fundamental para o público, para o torcedor entender o que está sendo feito e por que está sendo feito. Porque colher frutos, comprar mais jogador mais novo, mais barato, limpar Minas Gerais, achar outros bons nomes em São Paulo, no Brasil afora, ter parcerias com outros clubes, ter esse intercâmbio, seja do Brasil, um clube do interior da Bahia, do Norte, do Sul, para vir pro Atlético, ter esses olheiros, esses scouts, para ter aí a formação na base, formar o cara, ter o cuidado de performance, o cuidado de play care, para desenvolver o jogador, que é fundamental, ter uma pessoa para isso, olhando para isso, para aí sim chegar no profissional mais solidificado, para aproveitar também esse talento técnico profissional, mas não só isso, para vender, para ganhar dinheiro. E é óbvio que é um planejamento a longo prazo, mas nunca essa etapa foi tão detalhada, foi tão precisa, foi tão dirigida e pelo que eu estou entendendo e pelo que a gente viu, são profissionais com know-how de mercado que estavam em grandes clubes, né? Veio do Flamengo 3, 4 profissionais aí. Além disso, um cara também do Vasco da Gama, que provavelmente ele pode ter trabalhado junto, né? Ele conhece, ele foi atrás. Então isso é fundamental para o futuro da base do Atlético. E eu achei, até aqui, pelas palavras ditas, uma mudança boa, uma mudança necessária e que eu tenho a esperança pela primeira vez que isso pode mudar e é necessário que mude, porque o Atlético, um clube desse tamanho, não pode ter uma base ruim, assim, que não revela tantos jogadores. Tem que ter uma base mais profissional, uma base que trabalha com mais planejamento, com mais plano e que dê isso detalhado pra gente poder cobrar, igual ele tá dando aqui, prazo de 3 anos pra gente começar a colher mais esses frutos. E o Paulo Brax e também os staffs aí, né, os 4Rs e a diretoria, a cúpula, também dando respaldo e olhando com carinho para esse lado que eu acho fundamental e necessário hoje, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Gostei do jeito que ele desenvolveu, gostei do jeito que ele dividiu as áreas, os coordenadores de cada área, dando nome para ele, da onde veio o profissional. Isso são coisas interessantes, necessárias e importantes pra gente saber e entender o que tá acontecendo, né? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e a gente troca uma ideia no comentário. Tamo junto, é nóis!